Olá, tudo bem? Cássio Ferreira de novo. Estamos agora no segundo take da nossa aula. Olha, não perca aí todos os dias ao vivo com você. Todos os dias de segunda a quarta-feira. Estamos falando de geradores e receptores. Vamos lá numa questão e aí eu dou uma lembrada e a gente mata mais uma. Vamos comigo. Diz o seguinte, ó. A potência dissipada internamente na forma de calor de um motor elétrico quando ligado em 220 volts é 240 watts. Sabendo que o motor elétrico recebe uma potência total de 880 watts para a mesma tensão, podemos dizer que a resistência interna do motor vale. Então é o seguinte, você tem uma DDP, 220 volts, né? 240 watts é a potência dissipada. Olha só comigo. Um motor, ele é um gerador ou um receptor? Isso aí. Motor é um receptor. Depende de ser ligado na energia elétrica. Tranquilo? Então vamos lá comigo. Fazendo o nosso resumo. Gerador, tá ele aqui. Ele recebe uma potência total. Essa potência se transforma em útil e em potência dissipada. O receptor vai pegar essa potência total, essa potência útil, transforma ela em total, que é a que ele está recebendo, e vai gerar uma potência útil e uma potência dissipada. Esse é o esqueminha que você tem que ter na cabeça, lembra? Então, eu coloquei para você o seguinte, gerador, entra E, sai U. Receptor, entra U, sai E. Lembra sempre disso aí, tranquilo? No nosso exercício, ele disse que a potência dissipada, 240 watts. Vou botar um wattzinho bem legal. Sobre uma DDP de 220 volts. Ele fala que a potência total é de 880 watts. E ele quer saber a resistência interna do motor elétrico. Tranquilo? A resistência interna do motor elétrico. Se você tem a potência total e ele diz que está sobre a mesma DDP, lembra comigo que a potência total é π. I vezes U. Vai ter aqui 880 I, corrente elétrica, e o seu U é 220. Ele colocou lá sobre a mesma DDP. A corrente elétrica, nesse caso, lembra sempre comigo, você vai ter aqui, ó, 880 dividido por 220. Qual é a corrente elétrica? 88 por 22. A nossa corrente elétrica é de 4 amperes. É a corrente que vai alimentar o motor. Então, você tem ali um motorzinho, ok? Com uma resistência interna. Recebendo, corrente entra pelo positivo, 4 amperes. Por que ele me deu a potência dissipada? Potência dissipada é RI ao quadrado. Então, perceba, a total eu achei a corrente, na dissipada eu vou achar a resistência interna. Tranquilo? Potência dissipada, 240. No meu caso aqui, R vezes 4 ao quadrado. Volta na questão comigo? Vem lá? Olha ali comigo. Diz o seguinte, ó, só para a gente deixar bem tranquilo. Potência dissipada internamente na forma de calor. Por isso que é RI ao quadrado. Ligado em 220 volts, DDP. 240 watts. A 240 watts, potência dissipada. Sabendo que o motor recebe uma potência total, 880. Percebeu? Potência total. Então, é importante saber o esqueminha da relação de geradores e receptores, para não esquecer a equação. Lembra que eu te falei? Π é muito importante,
e a nossa relação da primeira lei de Ohm e a potência dissipada. Sempre vai nascer muitas equações dela. 240, então aqui ó, vai dar 240 R vezes 16. Você vai fazer uma continha aí, 240 por 16. Vai dar 15 ohms. Tranquilo? 15 ohms. Esse é o valor da resistência interna. Certinho? Continuando, vou apagar o quadro para a gente fazer uma próxima questão, deixar mais claro ainda essa relação de geradores e receptores. Acompanha aí só um minuto, vamos lá. Colocar aí para você a próxima questão, para você poder já ir lendo, vendo comigo, tá? Enquanto eu apago o quadro aqui. Você vai perceber que geralmente tem questões que vão falar de geradores e receptores, mas você pode usar a lei de Ohm também. Você pode usar uma distribuição. Nessa nossa questão aí, eu vou colocar ela aqui para você, tá? Já vou fazer o desenho aqui. Fazer ele aqui, bonitinho. Já ler com você. Muitos estudantes têm medo, às vezes, de olhar um desenho de eletricidade com relação a fontes, geradores e receptores e achar que é um bicho de 7 cabeças. Esquece. Tudo é simbologia. Usa a lógica. Vem comigo. Vamos lá? Próxima questão. No esquema a seguir, todos os resistores são idênticos e valem 30 ohms. E a força eletromotriz do gerador é igual a 36 volts. A diferença de potencial a que os resistores R1, R2, R3 estão submetidos são respectivamente. Então ele quer saber a DDP que está em cima de R1, a DDP que está em cima de R2 e a DDP que está em cima de R3. Tranquilo? Primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Aqui eu tenho uma DDP 36 volts. Essa é a nossa DDP. Cada resistor vale 30 ohms. 30 ohms. 30 ohms. O desenho assusta. Mas o que você tem que entender nesse tipo de circuito? Quem está em série, quem está em paralelo. Se eu tenho um gerador, a corrente sai pelo positivo. Vou chamar essa corrente de I1. Quando chega a este ponto, ela encontra uma divisão, ela encontra um nó. Ó, ela vai se dividir em I2 e para o lado de cá, ela vai se dividir em I3. Se houve uma divisão da corrente, perceba comigo, ó, se houve uma divisão da corrente, é porque eu tenho um circuito que está em paralelo. Isso mesmo. Toda vez que um circuito está em paralelo, eu tenho uma divisão desta corrente. Então, eu vou lembrar para você o desenho do circuito paralelo. Eu teria aqui, ó, 30 ohms, 30 ohms. A corrente que está vindo para cá, I2 e I3, possui o mesmo valor. Por que possui o mesmo valor? Porque os resistores são iguais. Quando eu for fazer uma relação aqui, eu posso falar que I1 é a soma de I2 mais I3. Só que você vai enxergar que I2 é igual a I3. Percebe? Essas questões vão te perguntar lá na prova, se é igual, se é maior. Aqui de cara eu sei que ela é igual, porque a corrente 1 passa por esse. E aqui ela se divide. Tranquilo? Ela se divide. Vamos lá. Continuando a nossa questão. Tenho 36 volts para alimentar todo mundo. Se eu tenho um paralelo, eu tenho que reduzir esse circuito a um circuito em série, resolvendo este paralelo.
dois resistores em paralelo, moçada, como é que eu resolvo essa questão? Eu venho aqui, ó, dois resistores em paralelo, é o produto pela soma. 30 vezes 30, 30 mais 30. Resistência equivalente, no meu caso aqui, vai dar 900 por 60. Resistência equivalente é 15. Cássio. Tem outra maneira de fazer resistor equivalente quando eles são iguais. Isso mesmo. Quando eles são iguais, a resistência equivalente é o valor da resistência pelo número de resistores que estão em paralelo. Então, a minha resistência equivalente é 30, ó, sobre 2. A minha resistência equivalente aqui, 15 ohms. Duas maneiras de você resolver. Percebeu? Duas maneiras de resolver a resistência equivalente. Feito isso, essas duas resistências vão desaparecer. Se elas vão desaparecer, o seu circuito vai ficar seguinte. Uma resistência, que eu não mexi, 30 ohms. Uma bateria que está aqui, 36 volts. E nesse nó, eu vou tirar essas duas resistências. Quem vai entrar no lugar? Uma resistência de 15 ohms. Lembra que eu falei na aula lá de resistores equivalentes? Se eu resolvi um paralelo, eu passo a ter uma série. Então, a minha resistência equivalente aqui, 30 mais 15. 30 mais 15. A minha resistência equivalente do circuito passa a ser 45 ohms. Se eu tenho resistência equivalente, achei a corrente total. Vou aplicar o RI. Venha comigo. O RI, beleza? O nosso URI aqui vai ser como, moçada? Valor de U, 36, R, 45, vezes I. Então, I é 36 por 45. Cuidado aqui, cabeção. Quem está multiplicando, passa dividindo. Não é 45 por 36 não, hein? Vai dar 0,8 amperes. 0,8 amperes. Matei a questão. Olha lá comigo aqui. Vem aqui. Se essa corrente aqui, ó, que está indo no meu circuito, é 0,8, quem está passando aqui? 0,8 amperes. Está passando ele ali. Deixa eu botar de amarelo aqui, para poder ficar melhor. Ó, corrente que está passando aqui, 0,8 amperes. Quem está passando aqui? 0,8 amperes. Ok? É a mesma. Quando eu venho para cá e eu falo de divisão, se eu falo de divisão, quer dizer que essa corrente, lembra que I2 e I3 são iguais? Se aqui, ó, está entrando 0,8 amperes, 0,4 vai passar por esse e 0,4 por esse de cá. É lógico, moçada, ó, 0,8, 0,4, 0,4 vai se dividir o meu circuito. A mesma questão, moçada. Eu tenho que perceber essas divisões do lado de cá. Tranquilo? Quando eu venho fazendo essas divisões, eu começo a aplicar a primeira lei de Ohm. Ele quer saber a DDP em cada um desses. Então, como é a lei de Ohm? Está aqui, ó, o RI. Qual é a corrente que passa em cima desse? 0,4 vezes 30. 3 vezes 4, 12. Então, eu vou lá, ó, o 30 vezes 0,4. O dessa resistência, ela é a resistência número 3. O U3, 12 volts. Cássio,
Se esse é 12 volts, esse também é 12 volts. Percebeu comigo? Também é 12 volts. Então, ó, o U3 é igual ao U2. Onde está o detalhe? Nesse aqui, que é o R1. Lembra que o R1, a DDP dele é R vezes I. A DDP vai ser 30, só que 30 vezes quanto, moçada? I1, que é o nosso amiguinho aqui, ó, 0,8. Então, a nossa DDP não esquenta a cabeça. A nossa DDP aqui vai ser 0,8. 3 vezes 8, 24. Então, 24 volts. Essas são as DDPs em R1, R2 e R3. Lembrando que o 3 e o 2 são iguais, porque em um circuito em paralelo, a DDP é a mesma. Em um circuito em paralelo, a DDP não muda. A corrente se divide, a DDP é a mesma. Tranquilo? Então você viu que era um gerador, nesse caso, e ele pode falar assim, olha, quanto que vale a DDP nos terminais do gerador? Você vai fazer 36, ok? Menos 24. Você vai ter a DDP 36 menos 24. Você já tem essa DDP. É ela aqui, ó. Você já tem ela. Percebe comigo? É muito tranquilo isso, né? Os seus 12 volts estão aqui, ó. Perceba? 12 volts mais 24 volts, ó. 12 volts mais 24 volts, 36 volts. 12, 0,8 vezes 15, 30 vezes 0,8, 24. 12 mais 24, 36. Geradores e receptores. Entra lá no nosso material, assiste mais as aulas, faça mais exercício. Qualquer coisa, manda o seu comentário. Estou aqui para te responder.